Como você vê essa questão? Diogo da Luz ilumina essa mesa. Boa tarde, Capês, todos que estão aqui, especialmente você que nos ouve. Mas veja, Capês, na verdade, o jogo já existe. Só que, por enquanto, ele é absolutamente legal. Existem cassinos. As pessoas que são viciadas em jogos sabem onde estão esses cassinos clandestinos, sem regra nenhuma. Então, quando eu vejo o ministro da Fazenda, o secretário de apostas do Ministério da Fazenda, dizendo que está preocupado com a saúde mental da nossa população, eu acho essa história muito estranha. Não vejo muita lógica nisso, não. Porque, afinal, as nossas loterias, de cada R$100 que arrecadam, as loterias oficiais, de cada R$100 que arrecadam, 32 devolvem em prêmios. O restante fica para o governo e para a Caixa. No caso das bets, segundo a lei, de tudo que se arrecada, 80% tem que voltar aos apostadores. 80% e não 32%. Os 20% que ficam nas casas de apostas têm ainda o imposto de renda e algumas outras contribuições, então fica uma parte menor do que aquela que o governo segura. Então, me parece muito mais que o Estado brasileiro está preocupado com a concorrência que está sofrendo, isso sim. E eu acho que tem que ser totalmente liberado o jogo, dentro de regras, logicamente, pagando impostos e tudo isso, e as pessoas que têm que decidir. E os brasileiros todos têm que aprender e se acostumar, como a maioria já sabe, que jogo não é uma maneira de ganhar dinheiro, e sim diversão. É para jogar como se vai ao cinema, como se vai a um parque, como se vai passear com aquela sobra de dinheiro. Se ganhar, ótimo. Pode até jogar de novo, fazer o que quiser, mas só com aquela sobra de dinheiro e não pensando que vai ficar rico jogando. Diogo, mas não é todo mundo que pensa assim, né? Os caras estão jogando até com o cartão do Bolsa Família. Se o governo está tão preocupado assim, por que não bloqueia o cartão Bolsa Família para este fim, que tecnologicamente é plenamente possível, como Vale Alimentação, e já existe essa tecnologia para Vale Alimentação. Henrique Kriegner, o que você acha, em primeiro lugar, dessa operação feita para combate à lavagem de dinheiro por meio de personalidades, grandes celebridades e, é claro, o jogo e a técnica de legalização do jogo? Como é que você vê todo esse emaranhado? Boa tarde, Capês. Boa tarde a todos que nos acompanham e os colegas aqui da bancada também. Olha, tem uma coisa muito interessante, Capês, que é a gente lembrar um pouco do histórico desse ano, uma vez que foi aprovado lá no Congresso Nacional, saiu a portaria do próprio Ministério da Fazenda para registro das plataformas. Eles deram um prazo, que foi, se não me engano, dia 20 de abril desse ano. Então, agora, nós estamos chegando aqui, dia 30 de setembro, meses depois, e só agora as plataformas que são ilegais, supostamente, ou aquelas que não se registraram e que estão em operação, vão ser bloqueadas. A gente sabe que no Brasil, basta uma caneta para derrubar qualquer que seja a plataforma. Uma caneta mais a vontade de alguém lá no judiciário, né? Mas demorou meses aí para o governo federal tomar uma medida. Isso me causa ainda mais estranhamento. Por que demorou tanto? Já que as plataformas regulares, aquelas que seguiram as orientações do Ministério da Fazenda, fizeram seu devido registro até o dia 20 de abril, por que demorou tanto para derrubar as ilegais? Que a gente sabe que são sim veículos de lavagem de dinheiro, são sim veículos onde você pode inclusive fortalecer o crime organizado e tantos outros fins, porque afinal de contas elas são ilegais, não trazem benefício nem tributário nem de outra natureza para o país. Por que o governo demorou tanto? Será que era uma ganância? Será que queria ganhar de alguma maneira, permitiu uma janela ali para que passasse um dinheiro? A gente não vai saber, pelo menos por hora. Sobre o caso do Gustavo Lima, eu só fico lamentando essa hiperpersonificação desse processo que é tão importante. Além do Gustavo Lima, da Deolane, existem outras mais de 10 envolvidos aí, investigados, que estão presos, outros foram soltos, mas que são pessoas importantíssimas e que a gente agora precisa entender quais serão os próximos passos que vão ser tomados, até mais do que a própria Deolane e o próprio Gustavo Lima. O Bruno Pedro, você comentou, este fato é preciso ter uma certa prudência e uma certa cautela, porque se a operação, por exemplo, usa o nome de pessoas famosas, celebridades, para se autopromover,
Isso é totalmente lamentável. Já vivemos isso no país. Já aconteceu, né? Já, algumas vezes, inclusive, reiteradamente. E o resultado é sempre, ao final, a destruição de imagens e nenhum resultado efetivo. Eu vou lamentar profundamente se este for o caso. Mas, por enquanto, estamos dando um voto de confiança para a operação. Como você vê agora essa questão da legalização, ô Bruno, o governo está gastando que nem um doido dinheiro público. Estouraram o teto em 160 bilhões de reais no final de 2022. Era o final do governo Bolsonaro, mas foi feito um acordão já para poder proporcionar o estouro do teto para o início da presente administração. Aí você tem 50 bilhões de reais gastos em emenda parlamentar. Tem emenda PIX, emenda de comissão, você não sabe quem que mandou o dinheiro, para quem que foi, que obra que foi realizada. 16 bilhões de reais, não sei se acabou indo ou não, mas estavam previstos para a Lei Rouanet e uma série de outra gastança. O líder do governo disse, inclusive, que em época de eleição não tem que pensar em economizar, é meter o pé no acelerador. Então, é claro que tem um lado positivo da legalização do jogo, que vai trazer mais arrecadação. Mas, ô Bruno, o governo tem que fazer a parte dele. Gastando menos, Bruno Pinheiro. Eu ainda relembro uma fala, um discurso do presidente recentemente ao ministro Haddad. Ainda que dê muito errado, vai dar muito certo. Fico com receio de ver qual será o desfecho final, quando isso der muito errado e der muito certo. Agora, isso aqui é informação, não é a minha opinião. Auxiliares da Receita Federal estão de olho onde eles vão conseguir arrecadar um pouco mais. O cigarro eletrônico, o governo está de olho nisso para regulamentar e aumentar a arrecadação. Esses jogos, o governo também está de olho de uma forma para conseguir arrecadar mais, encher os cofres do governo. O governo não está preocupado com a saúde de ninguém, com a saúde mental sobre essas apostas. Se tivesse mesmo, o investimento seria na área da saúde e não sobre regulamentar jogos. Acontece o seguinte, agora a ideia do governo é estabelecer regras, um limite diário de quanto esse jogo será autorizado para cada indivíduo, para cada usuário, com reconhecimento de rosto, inclusive, uma identificação para ele conseguir acessar esse jogo, essa plataforma. Agora, isso chega durante uma investigação de um assunto que já esteve no Congresso. Já tivemos a oportunidade de regulamentar com regras estabelecidas, com algo que fosse gerar um resultado, ou seja, estamos voltando a fazer um assunto duas vezes. O resultado que não precisava estar discutindo neste momento. O governo está interessado em arrecadar cada vez mais. Repito o que eu disse no início, ainda que dê muito errado, vai dar muito certo. Essa frase não é minha, é de aliados do governo e da Fazenda. Meu querido Diogo da Luz, o Guilherme Mendes já levanta o dedinho dele para fazer aquela média que a gente já conhece, aquelas presepadas dele. Mas antes dele falar, fazer a defesa dele, que aqui parece advogado de defesa do governo, não comentarista. Não é isso. Eu vou passar a palavra para o Diogo da Luz para ter uma visão mais serena dos fatos, a gente ter uma visão apaixonada, né, do Guilherme Mendes. Meu querido Diogo da Luz, claro que é bom para, na sua visão como liberal, eu já entendi a sua visão, a legalização do jogo. Vai permitir aumento de arrecadação. Mas e se o governo continuar gastando? É aumento de arrecadação para o governo continuar gastando mais? Aí não adianta, meu amigo. Vai chegar uma hora que não tem mais onde raspar o fundo do tacho. Diogo da Luz. Concordo plenamente com você nesse ponto, Capês, sem dúvida alguma. O que o governo precisa entender é que se ele quer aumentar a arrecadação, ele precisa soltar as rédeas da economia. Criar menos burocracia, menos entraves aos negócios, não só dos jogos legais, logicamente, como do comércio, dos serviços, da indústria, da agricultura. Quanto mais liberdade ele der ao mercado, mais este vai crescer e mais vai gerar a arrecadação, que é o que o governo quer. Daí ele pode pensar em começar a gastar um pouco mais. Não assumir os gastos e depois sair correndo da arrecadação, atrás da arrecadação. Essa é a diferença fundamental que o governo precisa entender. Porque senão ele vai ficar sempre nessa história. E o que ele mais quer com essa discussão que está trazendo de uma maneira atabalhoada sobre as bets é regular a vida das pessoas. Sim. Imagine, agora vai começar a entregar dinheiro para o cidadão e dizer, você pode fazer isto, não pode fazer aquilo, nem aquilo.
nem aquilo com dinheiro. Ou entrega para a pessoa fazer o que ela acha importante, ou não entrega. Porque o governo está entregando muito dinheiro de Bolsa Família a gente que é rica. Essa é a verdade. O Henrique Kriegner, sabe qual é o problema quando eu falo da esquerda? É que nós vivemos, claro, nós vivemos no regime democrata, a Constituição assegura a liberdade de iniciativa, evidentemente nós temos ali, a Constituição protege contra uma guinada socialista, mas tudo que você fala em esquerda é aquilo que quer se aproximar daquela visão socialista, marxista, com mais graus ou menores graus de interferência na economia, mas eu tenho horror a isso. Então, quando eu vejo um governo de esquerda, eu sempre tenho medo do aprofundamento do déficit fiscal, de narrativas, de superficialidade no tratamento das coisas. Como é que você vê, então, o excessivo controle? Vamos dizer que legalize os jogos. Muito bem, legalize os jogos. Agora, como é que o governo, em primeiro lugar, vai fazer para fazer esse controle que não coarta a atividade empresarial? E, em segundo lugar, como é que vai fazer para continuar gastando esse recurso que vai entrar, alimentar mais a gastança? Então é melhor não entrar. Se for para aumentar a emenda parlamentar, é melhor que não entre. Eu quero ouvir você, cientista político, antes da gente ver ali, depois a gente vê o Guilherme Mendes, vamos ouvir o que ele tem a dizer, porque provavelmente é algo que eu vou ter que interromper, cortar e polemizar com ele. Vai você. Com certeza vai ser alguma coisa que vão ter que interromper, mas a verdade, Capês, é que é a tendência e a marca dos governos de esquerda, né? Essa gastança irresponsável e esse entendimento de que o dinheiro, basicamente, ele dá em árvore. E se não precisar, então, como a gente viu na Argentina, como a gente viu discursos de outros candidatos de esquerda também pela América Latina, dizendo, se precisar de mais dinheiro, você imprime mais dinheiro e aí faz ali. E essa irresponsabilidade fiscal já é uma marca muito grande e não tem novidade, e quem está assistindo aí não tem que esperar uma coisa diferente. É assim que eles vão propor o pacote, né? Agora, um ponto só que acho que é importante a gente pensar também nessa questão do Bolsa Família, nos auxílios, é que, sim, os estudos, os dados já mostram que quando você tenta controlar o que deve ser feito, o beneficiário, ele, na verdade, ele encontra outras maneiras de burlar e faz o que ele quer fazer no fim do dia. Então, ele vende, é como as pessoas que vendem bilhete, o vale transporte, ou vende vale refeição e acaba gastando com alguma outra coisa. Mas os estudos mostram que o beneficiário vai acabar fazendo o que precisa fazer, o que ele quer fazer, na verdade. O problema disso é que você tem todo um sistema de amparo social. O professor Milton Friedman, o que ele defendia é justamente isso. Você pode até entregar o dinheiro, o free money, na mão aí, em formato de uma assistência social. Você pode, desde que você não ofereça todo o aparato social que o Estado tem de oferecer, como, por exemplo, a saúde pública, como a educação pública, como diferentes outras maneiras aí de benefícios sociais. É uma maneira de observar, mas o Brasil não está pronto para esse debate. A gente está pensando como é que a gente garante esse acesso a esses serviços, não vai nem questionar, mas também como é que a gente continua dando free money, dinheiro livre, grátis, na mão das pessoas. Exatamente. Ô, Guilherme Mendes, tem dinheiro sobrando e os caras com Bolsa Família jogando, apostando nas bets? Eu sou a favor, claro, de distribuição de riquezas para vulneráveis. Agora, tem que ter o controle fiscal e não dessa maneira como as coisas são feitas. Quero você rapidamente, o que você acha? Os jogos, vale a pena legalizar os jogos se for para manter a gastança de dinheiro público? Não, vale a pena regularizar o jogo porque é assim no mundo todo. Inclusive, em grande parte dos países, os cassinos são estatais. É importante se dizer isso. Se amanhã o governo brasileiro resolver abrir um cassino, não vão dizer que é coisa do Brasil. No Uruguai é assim, na Argentina é assim, em países socialistas como os Estados Unidos, a regulamentação sobre esse setor é altamente voltada para o Estado, até porque sabe-se o risco social de adoecimento da população quando o jogo não é regulamentado. Agora, só para restabelecer uma questão de ordem aqui, o Henrique falou da questão da demora do governo em agir na suspensão dos sites. Isso aconteceu porque assim a portaria previa. O prazo é 1º de outubro. As empresas que não se manifestarem até o dia 1º de outubro, ou seja, amanhã, estão sujeitas à suspensão. Então, esse prazo já se esgotou e agora tem um período de adequação. De 1º de outubro a 31 de dezembro, aquelas 103 empresas que se manifestaram com interesse de trabalhar o jogo no Brasil têm esse período para apresentar a sua documentação. E a partir de 1º de janeiro, só aquelas que apresentaram o requerimento, apresentaram a documentação e estão em conformidade vão poder trabalhar.
Então não tem nada de escuso ao calendário previsto pelo Ministério da Fazenda. Burocraticamente, agora, isso é ótimo, né, Guilherme? Não é questão de burocracia. Bilhões de reais não vazaram nesse período mas é necessário, mas o próprio setor sério, o próprio empresariado do jogo pediu esse prazo, porque não é fácil você disciplinar uma atividade nova sem nenhum prazo para apresentar documentos. Ver questões. Esse pedido não foi do Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda, como você bem falou, poderia fazer a suspensão de imediato. Esse foi o pedido das empresas sérias, 108 e 103, 108 com 103 sites diferentes que querem operar o jogo. Esse foi um pedido dos bons empresários. Eram meses ali para poder mas é assim que funciona. Não, eu entendo. Trabalhar na ilegalidade é fácil, trabalhar direito, pagando imposto, registrando é difícil. E eles pediram esse prazo e o governo deu. Não vejo nenhum problema. Bom, tudo bem, vamos seguinte, a questão do prazo, mas o Bruno Pedro quer fazer uma observação sobre a questão do cartão Bolsa Família. Que foi, Bruno? Só com essa linha aí do repasse, aliás, de usar o dinheiro do Bolsa Família para fazer o jogo, essa aposta. É porque o dinheiro que vai para o Bolsa Família, para quem está na ponta, realmente indo ao supermercado diariamente, ele está percebendo que a autonomia de compra diminuiu muito. O dinheiro que vem do Bolsa Família ainda não é suficiente. Ele vê esse anúncio, ele investe do pouco que já tem para realmente tentar fazer ali, ou aumentar essa renda, ou multiplicar a qualidade de vida. Então, se tem isso, se tem essa dinâmica acontecendo, porque o dinheiro do governo que está chegando ainda não é suficiente. Então, estamos o quê? No discurso de combater a fome, a desigualdade, mas isso está somente no discurso. O que vem de ajuda para o pobre, que está lá na ponta, ainda não é suficiente. O eleitor pobre não conseguiu sentir a diferença do discurso lá. Aparentemente, ficou lá na rampa antes de entrar no Palácio do Planalto. É isso aí, é muita narrativa e pouca solução prática. Diogo da Luz, você, como um liberal, convicto, empresário, eu digo o seguinte: o liberalismo, quais são os adversários do liberalismo? A aristocracia, a ditadura e o socialismo. São os três modelos autoritários que se colocam em anteposição a quem é liberal. Você, como liberal, vai ter uma audiência pública. Você vai lá, eu estou sabendo que você vai. Você vai bater na mesa e vai falar o quê nessa audiência pública, Diogo da Luz? Primeiro, tem um adversário oculto em todos esses locais que você falou, que é o populismo. Na direita, na esquerda, no centro, em todos os lugares. Porque começa que o governo já está contando uma história para nos assustar, dizendo que está preocupado com a saúde. Veja essa história do Bolsa Família. Segundo dados do Banco Central, no mês de agosto, foram mais de 3 bilhões de reais que saíram de pessoas que receberam o Bolsa Família, 5 milhões de pessoas. Basta dividir 3 bilhões por 5 milhões de pessoas e ver que no mês de agosto, esses 5 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família gastaram 600 reais, que é o máximo que se recebe de Bolsa Família. Então, se as pessoas estão gastando tudo o que tem no Bolsa Família, é sinal que essas pessoas não estão tão necessitadas assim. O erro está na distribuição do dinheiro. Vale lembrar que de 22 para cá, a distribuição de dinheiro do Bolsa Família cresceu barbaramente. E não tenha dúvida, gente rica está recebendo esse Bolsa Família. Ao contrário do que foi anunciado no início do governo, diga-se de passagem. Exatamente. Então, esse é o problema, na verdade. Entendeu? A distribuição do Bolsa Família está errado. E eles querem fazer isso para nos assustar e nos convencerem que tem que controlar a vida de todo mundo. Não pode querer controlar a vida das pessoas assim. Se ela está necessitada, ela recebe o dinheiro para fazer o que quer. E tem mais um outro detalhe. Eles não entenderam que todo o dinheiro que vai para as apostas desaparece. Não. A economia circula. É como você entrar numa loja e comprar uma camisa. O dinheiro dessa camisa não vai para um ralo e desaparece. Ele vai para pagar imposto, pagar funcionário, aluguel, comprar mais camisa para ser vendida e a economia vai girando. Então o dinheiro vai para as apostas, 80% volta e os 20% que ficam, parte vai para o governo e parte fica nas empresas, mas não perdido para as empresas fazerem seus investimentos, suas compras, seus consumos e assim por diante e a vida seguir. É a economia crescendo, é isso que precisa fazer. E é isso que eu pretendo dizer na audiência pública. Por isso que o Diogo está falando, então, deixa o cara do Bolsa Família fazer a aposta dele. Não é isso, Diogo, que você está concluindo? Ele tem que fazer o que ele achar melhor, porque nós sabemos muito bem que ele compra cigarro, que alguns compram pinga, alguns têm necessidade e gastam mal, sem dúvida. Mas se a gente quer que essa pessoa ganhe responsabilidade, não é com tutela.
a responsabilidade só vem depois da liberdade. O Henrique Aí Krigner, mas é o seguinte, desculpa, Henrique. Não é falso moralista. Não, o sujeito tem De direito. forma alguma. Não, é exatamente. Por isso que eu admiro muito o Diogo. Então, eu vou trazer o Henrique Krigner para essa discussão. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser, mas não com dinheiro público. Dinheiro de Bolsa Família é dinheiro público. Mas hoje ele já não faz? Ele já não faz? Não é para distribuir dinheiro. Não é para distribuir dinheiro para ser bem gasto. É para suprir vulnerabilidades. Henrique Krigner. De novo, eu trago aqui o professor Milton Friedman para a mesa. Volta aqui para ele poder explicar isso. Se nós vamos dar um tipo de auxílio, essa era a resposta dele quando perguntavam sobre a renda básica universal. Se vai dar um dinheiro, se vai dar algum tipo de auxílio, então tira todo o outro amparato social do Estado. Se vai ter dinheiro na mão, que ele não vai ter nenhuma forma de controle, que é dinheiro público indo para essas pessoas, então tiram os hospitais públicos, tira a educação pública, tira tudo isso que são amparados sociais do Estado. A proposta dele é radical, mas faz muito sentido, porque senão nós estamos financiando via dinheiro público, nós financiamos educação, nós financiamos a segurança, obviamente, nós financiamos também saúde e remédios, tantas outras coisas, e ainda mais o jogo, o prazer e o lazer. Esse é o perigo. Porque senão, quem está pagando imposto está financiando o lazer de quem está jogando. O imposto pode ser pago, sim, para suprir as deficiências da população vulnerável. Agora eu pergunto, o crime organizado está instalado definitivamente aqui nesse país. Verdade é essa. As organizações criminosas estão lavando dinheiro em todo tipo de empreendimento. Postos de combustível, distribuidoras de combustível, restaurantes, lavanderias de roupa, boates, danceterias, tudo que você pode imaginar, o crime organizado se encontra. Em 93, eram 8 gato pingado num time de futebol lá na Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. Hoje virou o PCC, a maior organização criminosa da América do Sul. E eu pergunto, esta Operação Integration, que está agora mirando nessas celebridades, será que vai parar só nessa popularização de pegar personalidades famosas? Ou será que aonde que ela vai chegar? Porque já há comentários que ela vai se desdobrar em todo o país. Bruno Pinheiro. Então, a gente já comentou aqui sobre essa ideia de chegar na mente, no nome de um artista, de um famoso, para dar palco. A ideia é que possa indicar as pessoas que estão nos bastidores, quem a gente não vê atuando diretamente em anúncios, em shows, em eventos. Então, eu espero que, de fato, a justiça consiga alcançar quem está escondido, quem está financiando, quem está colocando dinheiro. Porque hoje você chega num aeroporto em São Paulo, em Minas, no Mato Grosso, Rio de Janeiro, em todos os locais do aeroporto tem a divulgação das casas de apostas. É muito dinheiro, o financiamento é uma estrutura gigantesca. Eu não quero acreditar que somente um cantor sertanejo seja o responsável por toda essa estrutura em todos os estados da federação. Tem gente muito grande e aí fica fácil indicar somente um. Onde estão os outros? Agora, o que estou estranhando, ô Diogo Dalloso, o Bruno Pinheiro, provavelmente, o cantor, né, o Gustavo Lima, o Bruno Pinheiro fez um comentário agora muito bom. O Gustavo Lima tem uma equipe de advogados, provavelmente deve ter uma equipe de imprensa, uma equipe de administração de crise, de imagem. Eu não vi ainda uma manifestação dele, ou pelo menos através de uma nota a respeito disso. Você viu alguma coisa, alguém da mesa viu, e em caso negativo, ele deveria se manifestar, ou o que será que ele está aguardando? Diogo Dalloso, Gustavo Lima. Acho que ele tem que ficar em silêncio nesse momento, porque até aqui, Capês, as acusações que tem nesse inquérito que o indiciou, pelo que trouxeram para nós, é extremamente sem importância, porque são 150 mil reais encontrados num cofre. Vale lembrar que Gustavo Lima é um bilionário, não é é bilionário. 150 mil reais num cofre e que emitiu notas fracionadas, um serviço que ele prestou de marketing, coisa assim, de 8 milhões de reais. 8 milhões de reais, por mais que seja absurdo para nós, para Gustavo Lima não é nenhum exagero. E ele emitiu notas fracionadas. Muitas vezes se emite notas fracionadas para burlar o fisco, que as notas menores chamam menos atenção. Mas muitíssimas vezes as notas são fracionadas porque são uma em cada mês, uma em cada semana, uma em cada quinzena, assim por diante. Então, por enquanto... Mas isso aí, Diogo, isso aí é crime fiscal. Crime fiscal não, emitir notas fracionadas não é crime. Se ele emitir as notas, pagar o imposto, tudo certo,
Tá assim, não, com o objetivo de burlar o fisco. O que dizem no inquérito que elas são fracionadas para não passarem nos radares, que as notas de valores muito grandes, acima de 2 ou 3 milhões, elas têm uma fiscalização um pouco mais intensa. Então, o que seria isso? E mesmo que seja, isso não é crime. Então, ou tem coisa mais séria nesse inquérito que não trouxeram à tona, ou tem gente querendo ficar famosa sem cantar. Mas, o Henrique Kriegner, veja bem, se tem algum tipo de pagamento, crime contra a administração pública, pagamento de show que é superfaturado, crime de licitação, não tem nada a ver com jogo de bet, nem lavagem de dinheiro. Se tem, por exemplo, claro que o fracionamento de notas não configura, mas se foi com o objetivo de burlar o fisco, eventualmente ele parcela os tributos que deveria ter pago, paga a multa e não tem crime, extingue a punibilidade. Realmente, é uma operação importante porque ela está estudando e investigando a lavagem de dinheiro do jogo ilegal. Mas se começar a escorar em personalidades sem que haja elementos, ela vai se desmoralizar, o Henrique Kriegner. E esse é o grande medo, né, Capês? Porque poderia chegar na raiz do problema, poderia chegar naqueles que tá todo mundo contra, que é o crime organizado, poderia chegar na verdadeira fonte aí da questão. A defesa, você mencionou, do Gustavo Lima, ele se pronunciou, ele disse que está aguardando com muita tranquilidade, tem esperança de que vai dar tudo certo e que é uma injustiça. E ele tem fé em Deus. Essas foram as palavras bem sucintas aí do cantor a respeito de todo esse processo. A gente quer saber, agora, ninguém mais fala da Deolane, né? Agora só se fala do Gustavo Lima e ninguém mais fala dos possíveis vínculos com o crime organizado, inclusive com o PCC aqui em São Paulo. Tá ficando estranho e seria melhor para todos os envolvidos, inclusive a Polícia Federal agora participando desse inquérito também, para trazer clareza e ordem nisso aí, porque virou uma novela de fofoca, né? Guilherme Mendes, eu vi Deolane Bezerra, vi Gustavo Lima. Não está na hora de algum chefão de organização criminosa ser preso? Ou pelo menos ter elementos para que isso ocorra? Para que seja desbaratada e apontada qual é a organização criminosa? Nós estamos apoiando as ações, claro. Nós ficamos firmes aí, tudo que combate as organizações criminosas, nós somos a favor. Agora, é claro, não somos a favor de usar da honra alheia para incentivar investigações. Não estou dizendo que isso ocorre, mas estamos aguardando com preocupação. Não vimos ainda nenhuma grande organização criminosa. Eu não vi qual delas que está sendo investigada ligada à Bet. Talvez o sigilo seja para garantir a eficácia da investigação. O que você acha? Acho que devemos dar tempo ao tempo? Isso vai acontecer? Capês, mas é claro que temos que dar tempo ao tempo e eu acho que não há nenhum elemento para se desacreditar o trabalho da polícia e do Poder Judiciário. Eu não entendo o porquê da perplexidade em se prender esse cantor ou então a outra influenciadora. Não nutro nenhuma simpatia por eles, mas também não nutro nenhuma antipatia. São cidadãos normais que vão responder a chamadas policiais e se tiverem alguma culpa vão ser culpados, senão vão ser inocentados, não há problema algum. Agora, vi uma comoção quando a influenciadora foi presa, a Deolane, e ali havia, claro, um desejo de que ela fosse afastada, não só ela como seus familiares, para que, segundo a ordem de prisão, não houvesse nenhum tipo de intimidação, nenhum tipo de dificuldade na coleta de provas. E agora, depois, uma ordem de prisão ao Gustavo Lima que foi revogada. Acho que a polícia está fazendo seu trabalho, o Poder Judiciário está fazendo seu trabalho. Vamos dar tempo ao tempo. Uma boa investigação é feita em sigilo e em silêncio. E os resultados a gente descobre depois. Agora, se eles são presos, se eles não são presos, para mim não dá a mínima. Prenderem o Gustavo Lima, prenderem a Deolane, ou prender o Zé Não, peraí, tem uma coisa. Para mim é a mesma coisa. Desde que a ordem seja... Pedir uma parte, Guilherme, pedir uma parte. Não dá a mínima, desde que eles tenham alguma culpa. Mas por que eu não vou acreditar que o judiciário não vai tratá-los de forma diferente? Eu defender o Gustavo Lima, mas até aqui não apresentaram o menor indício tanto que já determinaram a soltura. O problema é, como disse o Kriegner e também o Capês, isso acaba desmoralizando uma operação que talvez tenha coisas importantes. Mas eu acho que a operação não está desmoralizada e aí eu teria que desacreditar uma ordem judicial. Veja, a ordem de prisão é uma ordem judicial. Sim, mas ela foi cassada por outra ordem judicial. Exatamente. Então, o fato de nós não sabermos os elementos... era contra a ordem de prisão. O fato de nós não termos os elementos de forma pública não quer dizer que eles não existam. Eu tenho que acreditar que o Poder Judiciário está agindo dentro das suas prerrogativas. Até aqui não agiu. Não, agiu como não? Agiu e depois reformou. Conseguiu da juíza uma ordem de prisão contrariando o Ministério Público. E o Tribunal cassou. O próprio sistema... E o Tribunal cassou no dia seguinte. O próprio sistema Isso desmoraliza
a delegacia de polícia que está fazendo a investigação e, logicamente... Deixa eu trazer o Bruno Pinheiro para essa discussão. No caso da Deolane, ela foi presa, depois descumpriu a ordem, voltou para a prisão novamente e o tribunal depois resolveu soltar. O próprio judiciário tem os seus mecanismos para corrigir eventual distorção. E a justiça está funcionando normalmente. Sim, mas, Guilherme, nós não temos que estar aflitos. Desculpa, desculpa. É o que o Diogo falou. Na questão da justiça estar funcionando normalmente, se manda prender e 24 horas depois é cassada a prisão, e se prendeu contra a posição do Ministério Público, a gente precisa ter um pouco de cautela. Mas acontece Mas tem que parar